E 20 anos depois é de facto um prazer ter aqui comigo o Manolo Belo, boa noite para ti, e o Nuno Robi, boa noite, que há 20 anos certamente me acordou com um dos mais espantosos relatos da história das coberturas em direto, eu não digo nem da rádio nem da TV, mas da cobertura em direto da história dos médias em Portugal. Como é que tu começaste a cobrir o fogo do Chiado? Eu tinha sorte, eu morava naquela zona, morava na Baixa da cidade, eu vivi toda a minha vida em Cascais, estava a começar a minha vida profissional, tinha Há quanto mudado... tempo é que a TSF existia? A TSF existia há meses, tinha começado em fevereiro, depois daquela problemática autorização pelo governo de Cavaco Silva, das antenas, da autorização das rádios privadas, tinha começado há muito pouco tempo, mas a TSF era uma máquina que estava construída justamente à espera de um acontecimento, e esse acontecimento deu-se com o incidente do Chiado. Como eu estava a dizer, eu morava na Baixa, morava na calçada de Santana, a rua onde morreu o Camões, na rua ao lado nasceu a Amália, é uma que vem do Campo Santana, uma rua muito bonita, muito pouco conhecida em Lisboa, que vem do Campo Santana cá para baixo para o Martim Muniz e que passa à frente do Hospital São José. Eu morava num terceiro andar, tinha aquela vista, naquela noite não tinha ainda dormido, estava a ler, e vi aquele espetáculo da janela, obviamente que contatei os meus colegas, entrei em direto... Era, quê? 3, 4 da manhã, portanto? Qualquer coisa como isso. Madrugada foi quando? Madrugada, uma madrugada total, isto é, quando as televisões começaram a dar as primeiras imagens, a TSF já estaria em direto há 4, 5 horas, qualquer coisa seguramente, assim. não, seguramente, sempre sem parar, com todos os seus repórteres na rua. Tínhamos todos 20 anos, todos queríamos mudar o mundo, pelo menos mudámos a perspectiva da informação em Portugal. Manolo Belo, tu ouviste a TSF, não tenho dúvidas nenhumas? As televisões não, a televisão. Só havia A televisão, RTV. exatamente. É que só havia... Havia 2 canais Exato, que se gladiavam com alguma ferocidade. De resto, esse dia foi uma prova disso também. E mesmo dentro daquela televisão, eventualmente havia várias televisões e tu integravas a parte... Uma delas. Moderna, ativa, boa. a boa, sim, digamos, a ativa, a parte boa daquela televisão. Foi um vizinho que ia ouvir o Nuno e eu morava na parede, que me bateu à porta. Lá não havia telemóveis, não se podia comunicar assim com tanta rapidez, e foi um vizinho, eu guardo boa memória dele, o Herculano, que me bateu à porta, mas de uma maneira desesperada, 7 da manhã, ou assim, era um homem que levantava muito cedo, saltei a correr, o que é que aconteceu? O Chiado está a arder. Liguei a rádio, claro, naquela altura ligava-se logo a TSF, era a nova rádio, e ouço a voz deste grande jornalista, um abraço enorme, gigantesco para ele, o Francisco Sena Santos, a coordenar a emissão, e pela voz, por aquela emoção que ele imprimia às coisas, eu vi, ou seja, consegui ver ouvindo o que estava a acontecer. Foi o tempo de pegar no carro, ir para a RTP, e chego à RTP, talvez pouco antes das 8, e estavam já jornalistas, câmaras, e aqui o grande líder, o Mário Queijo. Sinceramente, Mário, é bom, não sei se alguém te reconheceu isto publicamente, mas é preciso reconhecer o grande trabalho que este homem Foi fizeste, a altura, porque ali foi estavas tu a coordenar, e depois não é só coordenar, é preciso saber coordenar. E tu soubeste fazer muito bem numa televisão, tiveste uma atitude moderna, e acho que a atitude de todos nós foi boa, porque quem ali estava não foi convocado, quem ali estava autoconvocou-se. Eu aceito apenas, terá sido uma autocoordenação, vamos lá ver. Sim, todos ajudamos. Todos nós decidimos muito por instinto, eu não sei, a cultura da vossa rádio seria diferente, a cultura da nossa televisão naquela altura, do Manolo e minha, era certamente outra. Eu posso, a título, vamos lá ver, de esclarecimento aos nossos espectadores, dizer que um dos debates do início da cobertura era, de facto, as imagens do Manolo tinham chegado, do Guilherme Lima, tinham chegado ao estúdio, e era editar e fazer um texto para acompanhar, ou seja, um pequeno, é preciso explicar às pessoas um pequeno como documentário. Faz sentido e havia 12 não é? escolas, numa que eu subscrevia, disse, não, metam isso já no ar, por favor. E outra que dizia que não. E uma das imagens é, de facto, alguém com muita responsabilidade editorial a cortar a imagem e a preparar um pequeno documentário para informar o país de que...
Era uma atitude radicalmente diferente da vossa. Era totalmente, e a TSF marca, nessa altura, eu acho que a mudança um pouco, modéstia à parte, da informação em Portugal, justamente porque até aí, ou quase até aí, até esse período, havia justamente esse controle, quer dizer, vivíamos poucos anos depois do 25 de Abril, não eram assim tantos, e Portugal ainda não estava habituado a uma certa liberdade de informação. E esta cobertura da TSF, horas seguidas, com 50 repórteres nas ruas de Lisboa, em direto de cabines telefónicas, de cafés, de pastelarias, de lojas, de facto veio mudar muito. Outras reportagens se seguiram nesta escola. Esta reportagem, em particular do incêndio do Chiado, foi de facto um marco, quer na TSF, e volto a repetir, acho que no panorama da informação em Portugal. Foi sem dúvida. Havia muitas tendências na altura, tendências de cobertura. Tu começaste a notar que as coisas, a partir do fogo do Chiado, mudaram? Sim, claro. Ou ainda não? Sim, começaram a mudar. É porque acho que a rádio, a TSF já naquele dia, era como que empurrava, entendes? Marcava uma dinâmica e à frente, então obrigava-nos a todos a... E a televisão era diferente, claro, uma máquina mais pesada, não é? Tu há um bocado comentavas-me que o carro dos senhores que lá estava era um carro para... Foi o primeiro direto... Acho que foi, fora dos ensaios, terá sido o primeiro direto. Bom, foi garantidamente o primeiro direto em cobertura de um acontecimento catastrófico, exato. Não esperado. Houve, por exemplo, e também é bom da verdade, diga-se, um magnífico conjunto de diretos, transmissões em direto feitas na administração do Daniel Porença de Carvalho, quando veio cá o Papa, sim, em que até de helicópteros fizeram imagens em direto. Estás a falar de coisas previamente preparadas. Foram coisas meticulosamente organizadas. Foi... A resposta instantânea, essa foi a primeira vez. E de resto a RTP deve ter tido imenso trabalho em conseguir retirar esse direto das imagens que hoje transmitiu. Manuel Belo foi homenageado. O direto mas conseguiram, é curioso. Já conseguiram isso no Mas vários jornalistas fizeram ali bom trabalho, bons câmaras. Eu tive a sorte de ir com o Guilherme Lima e estávamos... Está de férias, é uma razão porque não está aqui connosco, porque ele trabalha para si. Eu sei, vamos mandar um abraço, mas estávamos completamente loucos. Íamos para os telhados, depois pensamos, meu Deus, o que é que fiz? Houve um elemento, eu vi-te passar a determinada altura, e vi-te passar com uma caixa na mão, um caixote talvez mesmo. Era um caixote. Era um pequeno caixote. As pessoas que nos seguem e que têm menos de 25 anos vão ter o choque da vida delas porque não havia telemóveis na altura. Nós tínhamos dois, e era qualquer coisa como 15 quilos. Passa a publicidade, eram Siemens, eram uns sacos assim, com um telefone, tipo aqueles telefones de massa preta dura. Era um telefone normal. Era um telefone com uma caixa de 15 quilos que nós andávamos e tinha um período de vida muito curto. Não me recordo agora, sinceramente não me recordo, mas não dava para fazer muitas chamadas. Mário, desculpa interromper, mas aqui nós temos aqui uma palavra para os lisboetas, porque 20 anos atrás não havia telemóveis. Os senhores das lojas deixavam os telefones, cafés, pastelarias. Nós só comunicamos por telefone. Graças a Deus. Como é que as nossas cassetes de vídeo chegavam... Era impossível uma cassete. Tenho estas imagens. O outro companheiro igual. Estas imagens são para emitir. E como se levam a 5 de outubro? Fomos todos. Então eu chegava ao pé das pessoas. O senhor, por favor, leva-me esta cassete. Levo. Eu queria lhe dar dinheiro para os links. Sabes que mandei dezenas de cassetes para a 5 de outubro, para a RTP. Não se perdeu isto aqui nenhuma. Também, só em termos técnicos também, aquele carro que fez aquele direto, que eu e o Norberto Lopes, que foi quem filmou, e o José Gomes, que foi quem o operou, os fez, não tinha capacidade de transmitir as imagens que o Manuel Belo nos chegava. Só podia admitir uma transmissão de câmara, mais nada, era extremamente primitivo. Claro. Daí ele ter vindo pedir-nos se tínhamos cassetes. Eu apareço essas imagens que mostram. A vinda dele ali, esta que estamos a ver agora neste momento, é perfeitamente gratuita, não, foi oportunística da minha parte, porque ele vinha molhado pedir cassetes.
E eu aproveitei para perguntar o que é que se estava a passar na zona do fumo. E a dada altura eu digo, olha, desculpa, mas eu vou-me embora. Acho que me despedi, como se diz à francesa, porque a minha preocupação era levar mais cassetes para o Guilherme, que estava ali a gravar e tal. Mas houve muita solidariedade por parte também dos lisboetas, levavam-nos leite. Houve o Abílio Abrantes, outro companheiro que lá estava, e o espectador, desculpe, mas aproveitamos para referir alguns nomes. Era o nosso camarada na RTP. Claro, também. o Abílio então apareceu lá mais tarde a dar apoio, não é? E chama-me a mim e ao Guilherme e fomos a uma loja. Vamos aqui comprar umas camisas, porque tínhamos que mudar de roupa, estávamos encharcados com a água da agulheta dos bombeiros. Sim, e o cabelo era uma massa autêntica, porque a cinza... Há um outro e elemento... então ofereceram-nos as camisas, sabes que as lojas nos ofereciam roupa para podermos mudar de roupa ao Guilherme e a mim. Houve atitudes muito solidárias. Houve um elemento também que para mim foi certamente marcante. A notícia foi trazida pelo Manolo, não sei em que parte da reportagem tu ias nessa altura, que foi quando soubemos que alguém tinha morrido. Bombeiro. Portanto, que o bombeiro tinha morrido numa explosão. E isso para mim deu uma dimensão de realidade e de seriedade até lá, tudo aquilo estava a ser mediado pela Câmara e é sempre um bocado irreal quando a pessoa relata para outros aquilo que está a ver através de olhos eletrónicos, mas ali não. O senhor passa numa maca já extremamente desfigurado e passa ao nosso lado. E eu aí tive a dimensão de que alguma coisa de profundamente trágico e de humanamente trágico estava a acontecer à minha cidade. Eu não vi o corpo do bombeiro, que ainda estava vivo na altura, mas esses momentos são sempre os momentos mais marcantes que nós, como jornalistas, não podemos fugir de maneira nenhuma. Não há nada a fazer. Marcam, de facto, a nossa atividade de uma forma que não podemos mesmo fazer mudou absolutamente nada. Na comunicação social, na forma de fazer. Acho que algo mudou, não acho? Eu acho que a TSF fez a comunicação social mudar em Portugal. Primeira constatação, a maneira de como nós trabalhámos, vamos lá ver, há 2 décadas, certamente terá dado algum ímpeto também. Não, deu muito ímpeto. Para além do mais, ganhámos o primeiro prémio Gazeta com esta reportagem do Chiado, o prémio Gazeta, o maior prémio do jornalismo português, e depois ganhámos outros a seguir, consecutivos, mas eu acho que foi um alerta muito grande e a sociedade política, por exemplo, entre outras, não estava habituada a uma cobertura tão exaustiva desta forma. Havia responsabilidades neste incêndio, nem que fossem as municipais, havia responsabilidades por parte das autoridades que era necessário apurar. Com uma cobertura tão exaustiva, as pessoas não podem ficar isentas, nem ficam isentas a uma observação e a um peso maior da sociedade portuguesa. A partir da altura em que nós estivemos no ar, por exemplo, desfilaram políticos de toda a ordem. Bom, o presidente Mário Soares, na altura, passou pelo nosso posto de reportagem. O primeiro-ministro Cavaco Silva também. Havia um posto de reportagem no alto do Carmo, do elevador do Carmo também, as varandas. Também, se foi à noite, houve uma emissão especial depois. Claro. O Primeiro-Ministro estava em férias, voltou propositadamente do Algarve. Bem evidente. Como tinha que ser. Era o mundo inteiro a olhar sobre Lisboa. Não é? Só vos quero... O nosso grito chiado. Agradecer... a honra de ter colegas como vocês. A honra de ter um companheiro como tu, que há 20 anos já era... Não tenho nada a me obrigar a dizer-te isto. Obrigado, Manolo. Foste um excelente profissional. Continuas a ser um excelente profissional. Da tua generosidade. Com prestígio e com humildade. É a altura de assim são os grandes. De um medo com história. Obrigado, Nuno. Obrigado, foi um prazer. E obrigado, Mário. Este é o Jornal das 9. Fazemos um curto intervalo agora. Até já.